Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, nosso papo é sobre um dos pilares da doutrina espírita, a reencarnação. E olha, a gente não vai tratar isso como um dogma, algo para simplesmente acreditar. A ideia é entender a reencarnação como uma resposta lógica, uma resposta profunda para uma das maiores questões da humanidade. Vamos analisar juntos as provas que sustentam essa ideia. Então, para começar, vamos pensar juntos num enigma, um quebra-cabeça que está aí, bem na nossa frente, todos os dias. A gente olha para o mundo e vê uma diversidade imensa de pessoas, e isso desde o primeiro dia de vida. A pergunta é, por quê? Por que existe essa diferença tão grande de aptidões e de condições desde o berço? Parem para pensar um pouquinho. De um lado, a gente vê uma criança que já nasce com um dom incrível para música. Parece que já veio sabendo, né? E do outro, uma outra criança que, desde pequenininha, já mostra umas tendências, uns instintos bem complicados, para o vício, por exemplo. Ué, mas de onde vem essa diferença tão gritante? Olha só que contraste, né? De um lado, dons e instintos bons, uma facilidade para aprender que impressiona, e do outro, exatamente o contrário. Agora, se a gente pensar que todo mundo começou do zero, no mesmo instante, no nascimento, essa diferença toda parece uma loteria, né? E, vamos combinar, uma loteria bem justa. E aí que a coisa complica. Essa injustiça que a gente sente, ela nos joga num beco sem saída, sabe? Se a gente só tem uma vida, uma única chance, como é que a gente explica essa desigualdade toda vindo de um criador que a gente acredita ser justo e bom? E essa frase, nossa, ela vai direto no ponto. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. A lógica é simples, né? Se Deus é justo, ele não faria uns melhores e outros piores. Não criaria almas já com vantagens e outras em desvantagem. Isso não faz o menor sentido. Então, o ponto é esse. A ideia de que a gente só vive uma vez, ela não fecha a conta. Ela deixa a gente sem resposta. E pior, faz a gente questionar a bondade de Deus. Porque não tem como explicar por que uns começam o jogo da vida com tantas cartas boas na mão e outros com um jogo tão difícil. Mas é exatamente aqui que a doutrina espírita chega e nos oferece uma chave. Uma chave que abre essa porta que parecia trancada. E a reencarnação não é apresentada como algo para acreditar de olhos fechados, mas como a única explicação que faz sentido, que resolve esse enigma. E que, no fim das contas, mostra que a justiça divina existe sim. E o que é a reencarnação, então? É basicamente isso. O espírito volta para a vida, ganha um corpo novo. Para quê? Para continuar progredindo, intelectualmente e principalmente moralmente. Não é castigo, é oportunidade. Cada vida é como um novo ano na escola da vida e não a escola inteira. E essa ideia não está solta, sabe? Ela está ligada a uma lei maior, a lei do progresso. Pensa bem, tudo na natureza evolui, progride. Por que com os espíritos seria diferente? A reencarnação é o jeito, é o mecanismo que essa lei usa para que a gente possa avançar, cada um no seu tempo, vivendo várias experiências. Olha só como esse ciclo é perfeito. Primeiro, a vida aqui, no corpo. É a nossa prova, é hora de aprender e botar em prática. Depois, a gente passa um tempo na vida espiritual. É tipo um intervalo entre as aulas, sabe? A gente analisa o que fez, colhe os resultados e se prepara para a próxima. E aí, vem uma nova encarnação, um novo ponto de partida, mas agora com toda a bagagem do que a gente já aprendeu. Tá. Mas aí vem a pergunta de US$ 1.000.000. Onde é que está a prova disso tudo? E a resposta do Espiritismo é surpreendente. A maior prova não está em algum lugar lá fora. Está aqui dentro, dentro de cada um de nós. Naquilo que a gente chama de ideias inatas. Pensa comigo, aquele talento do músico que já nasce tocando, não veio do nada. É a intuição, a lembrança daquilo que a alma dele já aprendeu. Aquela tendência ruim para o vício, por exemplo, é a sementinha de uma imperfeição que ele ainda precisa superar. Ou seja, quem a gente é hoje, nossas aptidões, nossos defeitos, é um resumo de tudo que a gente já foi. E para deixar isso tudo bem claro, mas bem claro mesmo, Allan Kardec usa uma analogia que é simplesmente genial. Vamos acompanhar juntos esse raciocínio? Então, vamos lá. Imagine a seguinte cena. 1.000 pessoas juntas no mesmo lugar. E tem de tudo ali, desde bebezinhos de 1 ano até senhores de 80. Agora vem a parte mais importante. Imagine que, de repente, um véu, uma névoa, cobre o passado de todo mundo. Ninguém se lembra de onde veio, quanto tempo viveu. Para quem está olhando de fora, parece que todo mundo ali, do bebê ao idoso, acabou de ser criado naquele exato momento.
E aí, como explicar a cena? Com um passado escondido, como é que a gente explica por que alguns já são grandes e sábios e outros são pequenos e ignorantes? Fica parecendo uma coisa totalmente sem lógica, uma criação injusta. É exatamente o mesmo problema que a gente tem quando olha para o berço, percebe? É aí que vem a grande virada da história. E se essa nuvem se dissipasse? Se de repente ficasse claro que cada uma daquelas pessoas simplesmente viveu por um tempo diferente? Pronto, tudo faria sentido. O senhor de 80 anos não é um preferido, ele só teve mais tempo, mais experiência que o bebê de 1 ano. A aparente injustiça some. Tudo fica lógico, tudo se explica. E essa é a grande sacada. A pluralidade das existências, a reencarnação, é exatamente essa nuvem que se dissipa. Ela nos mostra que a nossa alma também tem uma idade, uma bagagem, uma história. O nosso ponto de partida hoje não é aleatório. É só a continuação de uma longa, longa jornada. Então, esse véu que a gente tem, esse esquecimento do passado quando a gente renasce, é temporário. A gente não lembra dos detalhes das outras vidas, digamos assim, mas a gente traz a essência. A gente carrega o resultado de tudo que aprendeu e também das lições que ainda precisamos aprender. Nosso caráter, nossos talentos, nossos desafios, tudo isso é herança de nós mesmos. E no fim das contas, a reencarnação transforma o que parecia uma injustiça sem sentido numa jornada de progresso, com total lógica e coerência. E isso nos leva a uma última reflexão. Quando a gente olha para a própria vida, para as nossas facilidades, para as nossas dificuldades, não seria interessante começar a pensar que talvez sejam justamente essas as ferramentas e as lições que a nossa alma trouxe para trabalhar nesta jornada?